Nomes e marcas no ar, um abraço a todos. Nosso entrevistado de hoje atende pela alcunha de Alexandro Carvalho Lopes. Nunca ouviu falar, não sabe quem é, né? Mas então, se eu falar que é o Alex Maranhão, aí pronto. Tudo bem, professor? Prazer tê-lo conosco aqui. Boa tarde, comandante. Um prazer estar recebendo esse convite, essa honra, né, de estar participando do Nomes e Marcas com você. Alex Maranhão. Evidente que o nome de guerra, né? O nome de luta, Maranhão, porque tu é nascido no Maranhão. Então me fala um pouco da tua infância, Maranhão, futebol. Maranhão é um estado com dificuldades sob o ponto de vista financeiro, né? Um estado com renda per capita baixa. Me fala um pouco da tua infância lá, da tua origem, Alex Maranhão, antes de chegar aqui. A nossa querida Ilha do Amor, como é conhecida, né? São Luís do Maranhão, com muito orgulho. Sou maranhense, São Luís do Maranhão, da capital, né? Do bairro Vila Nova, uma das comunidades mais pobres, né? Mais distante, a última comunidade ali de São Luís, né? Praia, criado na praia, pé na areia o tempo inteiro. E com muito orgulho, né? Tenho um carinho, um zelo muito grande, né? Das minhas origens, né? Sou muito fiel a isso. Hoje resido aqui em Criciúma, né? Consolidado aqui na cidade, mas sem fugir da minha essência, de onde eu vim, né? Desde os 15 anos, fiquei até os 15 anos em São Luís do Maranhão. Depois dos 15 anos decidi trilhar a carreira de atleta profissional, de buscar o sonho, né, vim de ônibus de São Luís para cá, 3 dias no ônibus aí até chegar a Criciúma para buscar o sonho, né, correr atrás do sonho, fazer um teste, mas foram 15 anos assim que foi muito, muito marcante para mim, porque ali formei o meu caráter, né, ali foi a minha essência, ali foi as minhas origens. Ali não tinha um atleta profissional, só tinha o guri, né, que jogava bola, que brincava com os amigos. Então foi uma parte muito linda assim da minha caminhada. Tua família, teu pai jogou bola também, não? O meu pai tinha um time, né, de futebol, foi assim que começou a minha história. Meu pai tinha um time, eu acompanhava ele no time, era um time amador tradicional, muito parecido aqui com o Metropolitano ou Caravaggio, né, que eram os times tradicionais do amador. O time do meu pai viajava ali os municípios de São Luís, e ali já veio da família já o amor pela bola, né, o amor pelo futebol, e dali já startou esse meu desejo, né, de me tornar jogador. De lá, do amador, aí tu subiu, tu veio pra cá? Eu vim pra cá com 15 anos fazer um teste Por que do Maranhão pra Criciúma? Na verdade, aqui no Criciúma, o técnico era o professor Alexandre, né, que era o finado Alexandre, o maior goleiro da história do Criciúma, e o Ademir Patrício, nosso querido Pezão, né, eram os treinadores daquela época. O Criciúma precisava de um meia esquerda, e aí um empresário de Fortaleza chamado Marciano estava em São Luís no tempo. Marciano, aquele foi jogador? Exatamente, o atacante do Internacional, e ele me viu jogar. E aí ele comentou com o Ademir Patrício que no Maranhão tinha um meia esquerda, né, um negrinho, franzino, canhoto, habilidoso, que poderia interessar a fazer um teste aqui, se ele não queria arriscar. E aí o Ademir Patrício topou a loucura, né? Eles mandaram as passagens para mim vir de São Luís aqui fazer o teste. Eu vim, fiz o teste e passei, e ali se iniciou a minha jornada. Foi para cá de ônibus? Eu vim para cá de ônibus. Dá quantas horas de ônibus? 3 dias de ônibus, fora os ônibus que quebraram e os tiros que nós tomamos em Pernambuco. Por quê? Nosso ônibus tentou ser assaltado, normalmente naquela excursão ali, naquela reta que tu chega em Pernambuco, na divisa, passa em Salgueiro, então tem muitos assaltos. É um trecho onde não tem residência, não tem nada. E os ônibus, para passar, tem que passar de comboio. Como o nosso ônibus era excursão, são as excursões que vão a São Paulo, né, fazer compras, enfim. E aí o motorista decidiu seguir sozinho no ônibus. O nosso ônibus seguiu sozinho, e aí tentaram assaltar. Acho que deram 5 ou 6 tiros no ônibus para tentar parar até, mas aí ele conseguiu passar, e aí depois parou lá na frente, no posto policial, né? E aí o pessoal do posto avisou: olha, o recomendado é passar em comboio, como você tentou passar sozinho, por isso eles tentaram assaltar. Então nessa aventura, né, de São Luís para Criciúma, teve esse episódio aí. Antes de chegar aqui foi punk. E aí tu foi de excursão até São Paulo? Até São Paulo, de São Paulo peguei mais um ônibus até Florianópolis, de Floripa a Criciúma. Perfeito, então tu veio pra cá, te apresentou, passou no teste e ficou. E fiquei aqui morando no estádio Heriberto Wilson. Quanto tempo tu morou no estádio? Morei 1 ano no estádio, né? Era eu e o Éder, vizinho do Éder ali, era quarto a quarto, eu, Éder, Leandro Melo, Roberto Volpato, goleiro, já estava no profissional também, né? Eu sou dessa leva toda de atletas aí que depois conseguiram ascender no profissional e ter uma carreira profissional bem sucedida. E tu subiu quando? Eu subi em 2004, eu saí daqui do Criciúma no Sub-17, né? Eu não fiquei pro Sub-20, fiquei só até o Sub-17 e fui pro Ceará. Então aí ficou quantos anos aqui? Aqui eu fiquei 1 ano e meio. Um ano e meio aqui no Criciúma. Até o Sub-17. Isso. Aí com 18 anos fui pro Ceará, que foi quando eu me profissionalizei com o finado Lula Pereira, né? Ele era o treinador, foi quem me subiu, meu primeiro contrato profissional foi no Ceará.
E aí ficou quanto tempo no Ceará? No Ceará fiquei 1 ano no profissional, lá tinha o sub-20, você poderia descer para jogar no sub-20, treinar no profissional e descer para jogar no sub-20. Aí daí fui pro Palmeiras com o Marcelo Vilar, né, que eu fui pro Palmeiras para jogar a Taça São Paulo, era meu último ano, 19 para 20, tinha 1 ano ainda de Taça São Paulo, né. Aí joguei a Taça São Paulo, subi pro profissional, era o Tite, técnico do Flamengo agora, fiquei 8 meses ainda no profissional com eles, depois fui emprestado pro Grêmio Barueri, que foi onde iniciou a minha trajetória profissional, assim, eu digo que eu ascendi realmente, foi no Grêmio Barueri. Por quantos tu já passou? Porque jogador de futebol é meio cigano, né? Eu tive profissionalmente 10 clubes da minha carreira, né? O Criciúma foi meu último clube em 22 anos de carreira. Foram 10 clubes profissionais, assim, que para mim cada clube foi diferente, realmente. Eu falo que cada clube tem a sua personalidade, a sua particularidade, né? Uns mais cobrança, outros mais tranquilo. Eu nunca gostei de trabalhar em time que não tinha torcida. Isso era uma coisa que toda vez que eu recebia propostas de, por exemplo, Barueri, eu joguei 6 anos no Barueri, eu fui um dos que mais jogou no Barueri na história do Barueri, eu tenho 180 jogos. Mas é um time que não tinha torcida. O estádio era vazio o tempo inteiro, e aí aquilo ali vai te incomodando, porque eu joguei no Bahia, joguei no Fortaleza, joguei no Sampaio Corrêa, joguei na Ponte, Paysandu, que era um clube de massa, né? Tem aquele calor humano aqui também, que era maravilhoso, eu sempre gostei disso, mas os clubes que não tinham torcida me pegavam um pouco, porque na pandemia era isso, tu não tinha o calor humano, não tinha aquela questão da pressão, da cobrança do torcedor de estar no estádio, de ter que... Bafo aqui no cangote. Exatamente, então eu sofria muito quando eu sempre tinha contratos assim, que era para clubes que não tinha torcida, eu nunca gostei muito. Não. Os dois times que tu mais jogou, mais tempo, lá o Barueri e o Criciúma. Quanto tempo jogou no Criciúma? No Criciúma eu joguei 3 anos, foram 3 temporadas. 3 temporadas. Desses times todos, vou excluir o Criciúma para não contaminar a pergunta, mas de todos os times outros que tu jogou, qual que tu guarda assim, melhores recordações, lembranças e tal, interessantes, que de vez em quando tu lembra? Sem dúvida o Grêmio Barueri, porque foi o clube que me projetou para o mercado, né? Ali ninguém me conhecia, então quando eu cheguei no Barueri, eu falo que eu cheguei com uma mão na frente e outra atrás, realmente, né? Eu, Fernandinho, Marcos Pimentel, Everton, não éramos ninguém, e ali o Barueri me projetou, foram 6 anos. Mês que jogou no Grêmio depois, foram 6 anos de Grêmio Barueri, né? Nós subimos o time para a Série A, fomos campeão do interior, colocamos o time na Sul-Americana, foi uma trajetória, assim, multivencedora, foi a época áurea do Grêmio Barueri, então, assim, ali eu consegui consolidar realmente o meu nome a nível de futebol, né? E a minha passagem na China também, para mim, talvez tenha sido o maior aprendizado da minha vida, porque, imagina, um guri de 23 anos ir para a China sem falar uma palavra em inglês. Então, fora do Criciúma, essas 2 passagens, elas foram marcantes para mim, porque foi onde eu mais aprendi. Na China foi a maior dificuldade que eu tive na minha carreira, sozinho, sem falar inglês, longe da família. Minha primeira filha tinha acabado de nascer, então foi realmente desafiador, né? Eu tive que amadurecer e aprender muito naquele período, porque foi uma dificuldade muito grande, mas sem dúvida essas 2 passagens assim profissionalmente foram as que mais me marcaram. E por que não levou a família para a China? Na verdade, eu era solteiro ainda no tempo da China, né? Meus familiares moravam no Maranhão e meu pai nunca gostou de andar de avião, minha mãe muito menos, né? Eles sempre odiaram andar de avião, nunca gostaram, então não tinha como levá-los para a China, eu fui só com a cara e com a coragem e os dólares, né? A verdade foi essa. Então, assim, para mim foi desafiador, porque morava sozinho na China, num país diferente, não falava o idioma, não falava nada de inglês, então era ainda mais desafiador. Tinha a questão do fuso horário, por exemplo, agora aqui são 3h30, lá são 3h30 da manhã, a hora que o teu corpo estava querendo ir dormir, teu corpo estava querendo treinar, era hora de dormir lá, na hora de dormir era hora de treinar aqui no Brasil, né? Então, assim, realmente a adaptação foi muito difícil, muito em função da questão do idioma e do fuso horário também. O Alex, a carreira de jogador ela é curta e ela é meio ilusória, né? Porque se não cuidar, daqui a pouco tu pinga e não ganha dinheiro em lugar nenhum. Onde é que tu ganhou dinheiro? Olha, eu ganhei dinheiro na China, foi o primeiro lugar assim que eu ganhei dinheiro. Eu ganhava muito pouco no Grêmio Barueri, quando eu fui pro Grêmio Barueri, só que... E tu saiu do Grêmio Barueri pra China? E fui diretamente pra China, então assim, eu dei um salto aí de 8 vezes o que eu ganhava no Barueri, eu fui ganhar na China, era uma proposta irrecusável, era em dólar no tempo, né? Então, assim, eu ganhei dinheiro na China, foi disparado o lugar que eu mais ganhei dinheiro, e assim, financeiramente falando, né? E em clubes da Série B também hoje paga-se muito bem, né? Paga-se aí 30, 45, essa faixa salarial que se paga. Se você pegar clubes que pagam em dia, igual o Criciúma aqui também, nunca tive nenhum problema de salário, então, assim, financeiramente, tem alguns clubes da Série B que você consegue receber muito bem. Não parou cedo, Alex?
O meu plano era jogar mais 3 anos. Eu parei com 37 anos. A minha ideia profissionalmente, fisicamente, eu sempre fui um cara que me cuidei, tive esse privilégio, né? Ser um cara diferente, fisicamente, uma complexidade física fácil. Mas o peso familiar pesou muito na hora de decidir. A questão das mudanças, eu sempre fui um cara que prezei ficar nos lugares. Por exemplo, aqui no Criciúma eu fiquei 3 anos, né? No Paysandu eu fiquei 1 ano e meio, na Ponte Preta eu fiquei 1 ano. Eu nunca gostei de ficar pingando. E aí, quando eu saí do Paysandu, começaram a aparecer contratos pequenos, contratos curtos. E aí tem a questão de escola do filho, trabalho da esposa. A gente já vinha de muitas mudanças, né? Eram 11 mudanças, assim, seguidas, né? O lugar que a gente mais parou depois foi aqui, depois do Grêmio Barueri. E aí eu tomei 11 mudanças de quanto tempo? 10 anos? 11 mudanças em 8 anos. Nossa. É muita coisa, assim, a nível familiar realmente vinha pesado. E a gente entrou num consenso de que se não aparecesse um contrato decente em um clube bom, eu também não ia ficar jogando no Embaba, nunca gostei, isso era uma coisa que me perturbava muito. Eu gostava de ir pros times que ia ganhar alguma coisa e ia disputar para ganhar. Eu sou assim, eu era assim, como profissional acho que eu era mais ainda. Hoje eu tô mais maleável, né? O cara vai ficando velho, vai amadurecendo, vai ficando menos ranzinza. Mas eu decidi que se não aparecesse... eu falo... A democracia corintiana. E eu decidi que se não aparecesse um clube decente para mim poder levar a minha família, para não ter mudanças, né? Eu já tinha ido no Barra de Balneário Camboriú, a gente foi campeão da 2ª divisão, mas foi um contrato curto de 8 meses. Depois eu retornei para Criciúma. E aí eu falei, olha, se não aparecer contratos decentes que eu possa levar a minha família junto, eu não vou. E aí foram aparecendo só contratos de 4 meses no Amazonas, lá em Natal, e assim, coisas que não estavam no nível que eu estava acostumado a trabalhar. Então aí eu decidi realmente encerrar o ciclo profissional como atleta, né? Talvez eu poderia até jogar mais 1 ano, 2, fazer mais umas raivinhas aí pra... A gente olha os meninos de 20 anos jogando muito preguiçoso, às vezes dá vontade de voltar, sabia? Eu falo assim, esses meninos aí tão mole, eles têm que engrossar o osso. Mas eu não me arrependo, foi uma carreira linda, assim, vivi tudo que eu podia viver, o futebol me deu muita coisa, né? E eu sou muito grato. Tu encerrou a carreira então no Paysandu? Eu encerrei a carreira no União de Rondonópolis, foi meu último clube. União de Rondonópolis. De Rondonópolis, lá do Mato Grosso. Do nosso querido Elusmar, aquele que deu 1 milhão pro Rodinei jogar e o Rodinei foi expulso no primeiro tempo. lembro. E o Rodinei, naquele episódio, ele tava no Internacional, né? Ele era do Flamengo, mas estava emprestado. Tava emprestado, tinha uma multa pra ele jogar e tal. O Elusmar foi lá e pagou. E aí, ele começou o jogo, ele foi expulso. Exatamente. Esse Tu não tentou fechar aqui a tua carreira aqui no Criciúma, jogar mais uma temporada aqui? O meu plano de carreira era encerrar no Criciúma. Eu sempre fui torcedor do Criciúma, nunca neguei isso pra ninguém, sempre deixei isso bem claro, né? Eu sou muito grato ao que o Criciúma fez comigo, mas não rolou. Até tive uma conversa com a diretoria na época, o treinador era o Emerson Maria, né? Mas ele vetou a minha contratação por questão da idade. O Alex já tá com 34 para 35 anos, a gente quer trazer um jogador mais jovem, o torcedor até pedia a minha contratação, a minha volta na época, né, da década, e eu sou um dos meias que mais fez gol com a camisa do Criciúma hoje. Só pra gente ter uma ideia, desse elenco do Criciúma, ninguém tem mais gol que eu. Pode ter mais jogo, mas ninguém tem mais gol que eu. Então, ele não quis, ele foi um dos caras que bancou, não, o Alex já tá com 35, né, não vai acrescentar mais nada pro clube. No final, o Criciúma foi rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Catarinense, e eu agradeci, porque eu tenho uma imagem muito linda perante ao torcedor. Se eu viesse naquela época, ia sobrar para mim, porque eu seria rebaixado para a 2ª divisão. Ou não seria rebaixado, né? Não sei também, mas para mim eu vi como um livramento, né? E não aconteceu naquele momento, mas o meu carinho pelo Criciúma e a minha identificação com o clube, ela permanece intacta. E por que Criciúma? Eu falo que Criciúma me escolheu, né? Não foi eu que escolhi Criciúma. Eu falo sempre que quando eu cheguei aqui, nós moramos na região ali de São Paulo, em Barueri, Alphaville e Santana do Parnaíba. A gente foi assaltado 2 vezes em São Paulo de arma na cabeça. Eu e a minha família, eu e a minha esposa. Então, assim, a gente tem lembranças paulistas não muito boa. E quando a gente chegou aqui em Criciúma, a gente via principalmente aquela região ali do lado do Montaltino, próximo do Novo Posto, né? As casas ali não tem muro. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu olhava, as casas não tem muro, os carros dormem na rua. E eu aí comentei com o Thiago Neotti, que é o supervisor do Criciúma até hoje, ele falou, Alex, aqui ninguém mexe. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível que esses carros ficam todos na rua aí, ninguém rouba. E o porteiro do prédio falava, não, ninguém mexe, tu pode andar com o celular aqui 11 horas da noite, ninguém fala nem que tu é feio. Ali eu comecei a ver que realmente a cidade ela era diferente, né? E aí meu filho, a minha esposa, né? Meu filho sempre estudou no Colégio Marista, o Colégio Marista abraçou a gente, nos acolheu como família. Eu falo que aqui em Criciúma a gente nunca teve o acolhimento familiar que eu tive na minha carreira toda, em lugar nenhum nós vivemos isso, essa ambiência do convívio, né? Dos pais com os amigos, os filhos serem amigos, né? Os amigos do meu filho de 3 anos que ele chegou aqui são os mesmos amigos até hoje. Então, assim, a gente viveu essa ambiência realmente de amor, de acolhimento. E eu falo que Criciúma, ela escolheu a gente, né? E a gente só obedeceu
o chamado, né? E estamos aqui até hoje. Tu não pensou em voltar lá pro teu estado natal, lá para o Maranhão? Olha, terra do Sarney? Eu sempre fui muito fã de São Luís do Maranhão, né? Minha terra, são as minhas origens, né? Gosto de um peixinho frito, uma cervejinha, né? Eu acho que isso aí a gente nunca vai perder, mas eu falo sempre que o meu lugar, ele hoje é aqui. Eu tenho muito amor, continuo, tenho muita gratidão, né? Pelas minhas origens, pelas pessoas que estão lá, mas não me vejo morando em São Luís do Maranhão mais. Primeiro porque é uma cidade violenta, né? É uma cidade, entre aspas, até perigosa. E assim, quando você se acostuma com o cotidiano que nós temos aqui, uma vida mais tranquila, em uma cidade que te entrega tudo que uma cidade grande te entrega, né? Criciúma te entrega isso. Então, eu não me vejo por esses aspectos e pela qualidade de vida que a minha família tem hoje aqui também. Ô Alex, como é que é a vida do jogador de futebol além do jogo? Jogo quarta, quinta, domingo e tal, é o que o torcedor vê, via de regra. Então o torcedor não vê o depois do jogo, a vida fora do jogo, como é que é durante a semana, como é que é a privacidade, como é que é a vida do jogador de futebol? É assim, o pessoal tem uma ideia de jogador de futebol, né, que é só ver o jogo, que a gente fala que é o palco, né, o pessoal só vê o palco, não vê o bastidor. Mas o jogador de futebol, ele tem uma vida normal como qualquer outra pessoa, tem as mesmas dores, os mesmos sentimentos, briga com a mulher, fica puto. Então, isso é normal. Eu sempre fui um cara que sempre tive muito isso, de buscar o meu filho no Marista, de tomar meu cafezinho ali, de ir na quarta ou na sexta-feira ir comer uma massa e tomar um vinho. Essa foi a minha vida. E o jogador de futebol, ele não é diferente. Muitas vezes o torcedor, ele cria aquela ideia de que o cara perdeu o jogo, não pode sair para jantar com a esposa, tem que ficar em casa. Mas ele é um ser humano normal como qualquer outro. Então, assim, o atleta, ele tem muito isso. Óbvio, você sabe, né, da responsabilidade que você carrega como figura pública. Mas quando perde o jogo assim, tu vai jantar com a tua mulher, o torcedor não te cobra? Como é que vocês perderam aquele jogo? Cobra, pior que cobra. Né? Tem uns que se passam. Aqui eu falo menos. Aqui muito menos. Aqui o povo é muito educado, as pessoas são educadas. Mas tem lugares que se você perder, por exemplo, Fortaleza e Bahia, e Paysandu, que são clubes de massa, vou dar esses exemplos. Se você perder o jogo, você não sai. Porque se você sair, você vai ter incomodação. Aqui não. Aqui, se você perder o jogo, uma raridade, um ou outro vai, aquele gol que você errou, o treinador mexeu errado, ou aquela bola que tu chutou foi lá na Centenária e tal. Então, assim, isso o pessoal, uma vez ou outra, mas aqui era muito raro acontecer isso, ainda é. Eu falo sempre que o torcedor do Criciúma, ele é muito fanático, mas ao mesmo tempo ele é muito respeitoso, muito educado com os profissionais do esporte. Mas vocês não têm uma vida muito privada, porque tem tempo de concentração. Tem tempo de ficar no departamento médico, aí tem tempo de treino. Como é que é essa vida, o que fica de vida pessoal para vocês? Aí viaja, aí vai para quando é campeonato estadual, ainda viaja e volta. Sim. Mas quando é campeonato brasileiro, aí vai lá para Rio Grande do Norte, aí vai para o Amapá, e fica 3 dias viajando, volta, tem mais 2. Como é que é o privado de vocês? É bem curto, na verdade, né? Como tu falou, a gente passa mais tempo no hotel e na estrada do que em casa, né? A gente até brincava que quando a gente voltava de estrada, das viagens, não sabia se o filho ia reconhecer. Porque tu saía daqui na terça para jogar na sexta lá em Natal, e aí saía de Natal para chegar aqui no domingo, segunda-feira, terça já tinha que concentrar de novo. Então, assim, é uma vida bem corrida, realmente. O atleta de futebol, eu sempre falo, ele paga um preço muito alto. O futebol, ele cobra caro. Ele te dá numa mão, ele te dá conforto, te dá qualidade de vida, né? Te faz acessar portas que poucas pessoas conseguem acessar, mas ele te cobra caro. Ele te cobra caro porque é uma profissão que exige muitas renúncias, tanto a nível físico, 10 horas já tem que estar acordado, já tem que estar deitado, acorda cedo para ir treinar, é muito regrado, tem que comer regrado, é concentração, como tu falou, é 1 hora antes e chega 1 hora depois. Então, assim, o futebol, ele te cobra um preço alto, principalmente a nível familiar. Eu acho que o atleta profissional, e para minha esposa, ela sempre fala isso, né? Ela fala assim que o atleta, ele se realiza. Eu me realizei enquanto atleta. O sonho do guri lá de São Luís do Maranhão de 15 anos, ele se realizou. Né? Uma vez eu me lembro que uma vez a gente ia jogar contra o Flamengo, a primeira vez que eu fui enfrentar o Flamengo, meu pai é vascaíno, e aí eu liguei pra ele, eu falei, pai, o jogo contra o Flamengo vai passar na Globo, quarta-feira, 9h45 da noite. Pô, meu pai começou a chorar, se acabou de chorar, imagina o filho passando pro Brasil inteiro. Ali foi o máximo, eu tinha 21 anos, estava no Ceará, e aí, mas a família do jogador de futebol, ela paga um preço muito alto, porque as famílias ficam, o jogador de futebol vai, tu tá no jogo, tu tá na Sport TV, tu tá na Globo, tu tá na arena realizando o teu sonho, competindo, tu tá na capa do jornal, mas a família é bastidor, né? A família que vê quando perde, tu fica até 3, 4 horas da manhã ali acordado, com insônia, rodando, poxa, se eu tivesse chutado a bola, se eu tivesse passado, se o goleiro não tivesse falhado, o que deu errado? Agora nós tivemos um exemplo aí claro e límpido disso, o Criciúma tomou 5 em casa perante o seu torcedor, tu te sente um lixo,
Pior pessoa do mundo. Conseguiu dormir o Tencate Isso, aquela noite? não consegue dormir. Eu encontrei, vou confidenciar aqui, eu encontrei a esposa de um membro da comissão técnica na academia pela manhã. E ela confidenciou comigo, Alex, ele foi dormir, era 5:30 da manhã, ele não conseguia pregar o olho, depois do 5-1. Então é sobre isso que a gente está falando. O futebol ele te dá numa mão, maravilhoso, mas ele te tira na outra, ele te cobra um preço muito alto. O jogador de futebol ganha dinheiro, mas ele não tem experiência de gestão financeira. Ele, se não cuidar, ele tanto ganha muito como gasta muito. Como é que é o controle disso? O que tu fez para a tua vida, para cuidar do teu dinheiro, para tu fazer um caixa? Como é que tu fez isso? Olha, eu tive a sorte de ter amigos, né, que já trabalhavam na área da gestão financeira. Eu não sabia, imagina, no Maranhão ninguém ensinava sobre educação financeira. Pai carroceiro com uma mãe analfabeta, então você imagina qual era a chance de dar certo disso, era bem pequeno. Mas eu tive anjos, né, que foram os meus amigos, o Hugo, que trabalhava com educação financeira em Barueri, né, que quando eu fui ganhar dinheiro a primeira vez, né, fui para a China, e ele falou, Alex, você precisa guardar dinheiro, cara, você precisa investir, precisa comprar um apartamento para ti. Então, assim, eu sempre tive pessoas que... Eu sempre fui um cara muito pé no chão, primeiro. Nunca fui de extravagância, balada, roupas de marca, nunca foi meu perfil, mas eu sempre tive anjos muito próximos a mim que me alertavam, olha, pé no chão. Pé no chão, a carreira de jogador de futebol é curta, né? Investe, compra casa, compra terra, pensa no futuro, pensa no longo prazo, cria uma empresa, faz alguma coisa. Eu sempre tive essas pessoas que ajustavam ali o ponto do parafuso. Olha, não é assim, às vezes não é, a vida não é igual à vida do Neymar, não é a vida da televisão. As pessoas têm muito essa imagem de que o jogador de futebol ele é super rico. E eu sou um cara, como tu sabe, eu busco muito estudar, busco muito aprender, busco conhecimento. No futebol hoje, a verdade é, somente 3% dos atletas, eles ganham acima de 20 mil por mês. Somente 3%. 97% dos atletas do mundo, eles ganham abaixo de 3 mil reais para baixo. Ou seja, eles vivem na média da pessoa popular, do cidadão normal. E muitas pessoas não têm acesso a essa informação. Acham que 97% dos atletas ganham bem, mas é o contrário. Somente 3% ganha acima de 20 mil por mês. Então, assim, ó, é a minoria que ganha dinheiro, né, que consegue ter uma carreira consolidada para ganhar dinheiro e dizer assim, ó, eu vivo do futebol, eu vivo do que eu oferi ali durante toda a minha carreira. Isso é a minoria que consegue fazer isso. Tu projetou a tua parada porque tu te aposentou, entre aspas, te aposentou com 37 anos. Novo, muito novo. Nem na metade da vida, tem mais uns anos ainda. Tu projetou a tua parada, por exemplo, o Day After, né? Tu projetou isso? Eu já tinha preparou para isso? Eu já tinha um plano de carreira, né, pronto para quando a minha ideia era jogar mais 3 anos ainda, né, mas eu já tinha direcionado, eu já tinha montado uma empresa de assessoria que era o meu plano, trabalhar nessa área do futebol com gestão, ou para técnicos, ou para atletas. Eu já vinha fazendo isso desde 2019, quando eu resolvi parar em 2022, a gente já tinha uma grade de clientes montada, né, e eu já idealizava alguma coisa dentro do futebol muito nesse sentido, né, de levar consciência, de levar melhorias, de me aliar. Eu sempre tive um relacionamento, uma conexão muito forte dentro do futebol, então eu já olhava, né, eu já tinha ali um norte, eu já olhava para esse segmento nesse sentido de estar dentro do futebol, mas sempre tentando trazer uma melhoria. As dores que eu vivi dentro do futebol para a gente buscar a solução para aquilo. Isso foi importante para mim, porque quando eu parei de jogar, eu não falei assim, ó, parei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Não sei, não. Eu já tinha a empresa, eu já estava dentro do mercado ali, já muito encaminhado nesse meio. Não só o que eu vou fazer, como de onde é que vem? Com certeza. Como é que eu vou pagar minhas contas? Porque os boletos continuam chegando. Eles continuam chegando e vão crescer, né? Com certeza. Esses boletins, eles engordam, são safados. O marista tá ficando cada vez mais caro. Então, isso tu te preparou para isso? Com certeza, a gente já vinha trabalhando isso desde 2016, né, quando a gente entendeu que seria aqui em Criciúma, ó, vamos ficar aqui, vai ser aqui realmente. Então a gente já começou a fazer fundo, já começou a pensar num cenário macro, né, num cenário de longo prazo, como é que a gente conseguiria direcionar isso para a grande dificuldade do atleta. É o que eu percebi? O atleta, ele quer viver o mesmo padrão de vida pós-futebol que ele vive enquanto ele joga futebol. Só que quando ele joga, entra 30, entra 25, entra 40 por mês, então é mais tranquilo. Quando ele para de jogar, essa renda ela diminui para 8, 10, 15. É aí que a conta não fecha. Nós tivemos até o caso aqui, eu acho que o Arthur entrevistou o Lucas Siqueiras, que é um dos meus amigos, que é um super educador financeiro também, um cara que ensina os atletas a tratar esse ponto.
como você se prepara para a aposentadoria dentro do futebol, para que você tenha o mesmo padrão de vida que você teve enquanto jogador quando você parar. Eu acho que isso é uma grande dor da maioria dos atletas, porque é um baque muito grande. Claro. Você recebe 25, 30 por mês, daqui a pouco você vai receber ali 8, 10, e você quer viver o mesmo padrão de vida, então a conta não chega. Então assim, eu tive essa sorte, como eu falei, de ter esses anjos próximos de mim, aqui tá errado, aqui não dá, aqui pode dar um passo maior, aqui não pode, isso aí me ajudou bastante. E quando é que tu começou a bater na tua cabeça? Tu já tinha, nesse teu plano aí de aposentadoria, tinha a possibilidade de comentarista esportivo? Eu sempre achei muito mágico o fato da comunicação esportiva, só que eu tinha muito receio, por quê? Porque eu não tinha nenhum curso, eu não tinha nenhuma formação, essa era o meu grande ponto de interrogação, né? Eu falava assim, mas eu não tenho um curso, eu não tenho uma formação, e normalmente nesse meio do jornalismo você tem que ter uma formação profissional, né? Mas eu sempre fui encantado porque eu sofri muito com isso. Como eu falei para ti, quando a gente conversou pela primeira vez, essa foi uma dor que eu tive, né? Eu tomei muita porrada aqui, tomei muita porrada em Salvador, principalmente com imprensa, né? E eu acho que muitas vezes a imprensa ela é desleal com os profissionais que fazem o esporte. E aí eu vi nisso uma oportunidade de eu também ter a minha voz e poder colocar a minha maneira de pensar de uma forma mais honesta, de uma forma direta, de uma forma leal, sem deixar de ser profissional, sem deixar de ser analista, né? E foi aí que eu conheci, né, a comunicação esportiva, e realmente é um bichinho que te pica, né? Depois que você tá ali dentro, você vê realmente que você consegue fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença em uma sociedade esportiva, muitas vezes até suja em certo ponto. São poucos profissionais que têm, igual você, que tem uma identidade ilibada e são respeitados. Então, eu prezo muito por isso, né? E hoje estou como comentarista esportivo e muito feliz. Interessante que só um parente, o estilo que tu adota, tua postura como comentarista, é evidente que tu te manifesta como quem já esteve lá dentro. Sim. Conhece as circunstâncias lá. Isso fica muito claro, porque tu fala como alguém que já viveu lá dentro. De outro lado, tu não é tipo de passar pano para os jogadores, porque tipo, os companheiros, né, os parceiros, os colegas, não. Tu é frio, técnico, profissional. Se tiver que criticar, tu critica. Se tiver que defender, tu defende. Tu usa a tua experiência, a tua vida lá dentro para te dar subsídios para fazer análise do processo. Mas tu não te coloca mais como um integrante do grupo, da galera, da categoria. Não, tu estás agora na condição de analista. Tu consegue diferenciar isso muito bem. Tu treinou isso ou veio ao natural? Não, quando eu recebi o convite, né, para ser comentarista esportivo, e a gente ficou amadurecendo ali, né, 1, 2 dias, eu falei, cara, eu sou amigo de todos os atletas, os jogadores do Criciúma, quando o Criciúma liga para eles, para contratá-los, eles ligam para mim. Alex, tu mora aí em Criciúma, tu jogou no time, como é que é? O time paga em dia, a condição é boa, então você imagina o tamanho né? É um peso. E aí mas eu vou ter que criticar esses caras, eu vou ter que analisar como é que eu vou fazer isso, né? E eu sempre fui muito fiel às minhas convicções, eu tenho essa crença muito forte dentro de mim, de acreditar nas coisas que eu faço. E aí eu decidi que eu iria fazer, mas que eu nunca, em momento nenhum, em hipótese alguma, eu feriria o ser humano, a pessoa, o pai de família e o cidadão. Essa foi a minha única linha que eu não posso ultrapassar ela. Eu não tenho esse direito. Esse direito eu não tenho. Então, assim, eu posso sim fazer a crítica ao atleta profissional. Nós tivemos o caso agora recente, que foi emblemático do lance do Meritão, né, que a cidade inteira queria matar ele porque ele parou na jogada. Mas quem parou ali na jogada foi o atleta profissional. Não foi o cidadão, claro. O Meritão pai, isso. O Meritão ser humano, o Meritão filho, não foi, marido, não foi. Foi o atleta profissional. Então o atleta profissional, ele merece a crítica e ele sabe que ele fez uma caca, e uma caca grande, custou caro, né? Mas o cidadão Meritão não, a pessoa Meritão jamais. Então assim, essa é a minha linha, é o que eu acredito, né? A minha crença, que eu possa levar a minha mensagem, levar a minha voz, agindo dessa forma, sempre sendo leal e analisando o game. Eu falo sempre isso, a minha função não é analisar pessoas, é analisar o jogo, é analisar o que acontece dentro das 4 linhas, como você falou, com a experiência de quem já teve ali dentro, né, olhando as decisões, tomando decisões, muitas vezes sendo frente das coisas. Então eu procuro seguir muito essa linha. Futebol do teu tempo que tu estava lá dentro do campo, estava jogando lá, estava acompanhando, e o futebol hoje tu não estás mais lá, estás aqui, mas continua acompanhando o futebol. O futebol no país, o futebol melhorou, está melhor, decaiu. O Brasil, depois daquele 7-1,
caiu, pegou o elevador para baixo e não voltou, ou aquilo foi um acidente? O futebol brasileiro hoje está melhor que ontem? Não. O futebol ele caiu sim de nível. O nível hoje não é igual antigamente por duas coisas que para mim são claras. Primeiro, fisicamente o futebol evoluiu. O futebol em si, futebol latino-americano, futebol europeu, ele evoluiu. E o brasileiro ele tem essa dificuldade para se atentar para o físico. O brasileiro ele é talentoso nato, né? A irreverência, o trato fino com a bola, isso é do DNA do brasileiro. O moleque já nasce brincando com a bola ali e você fica encantado. Mas fisicamente o jogo evoluiu. Ele é mais rápido, os espaços para tomada de decisão são menores e o brasileiro ele precisa evoluir nesse quesito. E eu acho que as redes sociais hoje também elas influenciam demais no esporte, porque antes você não tinha acesso a isso. Antes o atleta de futebol ele era simplesmente jogador de futebol. Ele jogava bola. Hoje não. Hoje o moleque de 14, 15 anos, ele tem 2 assessores, ele tem 3 Instagram, ele tem um empresário que trabalha só marketing dele. Então, assim, não é mais só o futebol. Então, o jogo ele mudou e o Brasil ele ficou como se fosse antigamente. Mas o jogo evoluiu, o jogo mudou, os espaços são menores, os atletas são mais complexos fisicamente. Mentalmente você precisa ser forte para poder lidar com essa pressão absurda que as redes sociais fazem na vida do atleta. É um ser humano, como eu e você, que vai estar ali e tem que competir. Só que a pressão em cima dele é surreal, é absurda. Então, assim, eu acho que esses dois fatores, o quesito físico aliado à pressão que as redes sociais fazem, elas mudaram o jogo negativamente aqui para o futebol no nosso país. Foi um prazer recebê-lo aqui para fazer o Nomes e Marcas. E muito obrigado por estar entre nós. É um privilégio para ser o maior tê-lo aqui no nosso time, por toda essa bagagem e hoje com comentários muito assertivos, né, muito cirúrgicos. Repito, é um privilégio tê-lo aqui. Eu que agradeço, né, estar aqui no espaço desse. Só feras passaram aqui, uma honra para mim estar com você também. Por isso, aqui é um programa para feras, por isso que tu está aqui. Foi um prazer. Craque Alex Maranhão foi nosso entrevistado de hoje do Nomes e Marcas. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Sucesso e energia, bom trabalho e até a próxima.